Olá, queridos, graça e paz. Vamos mais um dia compartilhar a palavra de Deus. Vamos nos alimentar do pão da vida. Mas antes disso, compartilha, dê um like, comente, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Então vamos lá? 1 de Reis 18. 1 de Reis 18 vai estar falando sobre Elias e Obadias. Vemos aqui um milagre extraordinário, quando o fogo de Deus consome a água, o sacrifício do altar feito pelo profeta Elias, que por 3 anos a nação sofria com uma seca. E aí Elias manda então, que ele manda avisar Acabe que a seca vai terminar. Depois de um longo tempo do 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, responsável pelo palácio, e saíram em busca, procurando algum lugar para encontrar água. Nessas andanças de Acabe, ele foi com o seu servo Obadias, e ele vai dizer, certa vez Acabe então fala para ele, vamos a todas as fontes, vales do país, para ver se conseguimos encontrar um pouco de capim, para manter vivo os cavalos e as mulas, e não será preciso matar nenhum animal. E aí eles foram pelo caminho, e olha o que acontece, no caminho Obadias encontra Elias. Ele reconheceu, inclinou-se até o chão e ele perguntou, és tu mesmo, senhor Elias? Sou eu, respondeu Elias. Vá dizer ao meu senhor, Elias está aqui. E aí olha a resposta do servo. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Por que me entregas ao teu servo Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor Deus que não há uma só nação ou reino onde o rei meu senhor não enviou alguém para procurar você. E sempre que a nação não conseguia, o Acabe fazia a nação jurar. E agora ele vai dizer, mas agora me dizes para ir e dizer, Elias está aqui. Eu não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Aleluia! Queridos, olha o que é um homem de Deus, olha o que é um homem incendiado, olha o que é um homem que ele vivia queimando na unção. Como aquele servo diz para ele, eu não sei se eu vou falar para Acabe que eu te encontrei, vai que o Espírito do Senhor te pegue, te leve para um outro local. Aleluia! Olha que coisa tremenda, mas se eu fizer isso, eu não te encontrar, eu posso ser morto. Queridos, e aí ele vai dizer, você não sabe o bem que eu fiz? Você sabe o bem que eu fiz e como eu ajudei profetas? E ele vai estar falando tantas coisas e Elias vai dizer, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu vou me apresentar a Acabe. E Elias vai. 3 anos sem ver o rei furioso, o rei já prometendo matar as pessoas que estivessem escondendo Elias. E quando ele chega diante do rei, sabe o que o rei diz para ele? Está aí o perturbador de Israel. Sabe o que ele responde? Mas você e a família do seu pai, eu não tenho perturbado Israel. Você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram mandamentos do Senhor, seguiram aos Balaíns. O Senhor está falando, esse juízo é consequência da sua atitude, da tua família que fizeram isso. Mas agora reúne a nação, prepare a nação, vão ao Monte Carmelo e lá nós vamos oferecer sacrifício. E olha só, aquele que responder, o Deus que responder com fogo, vai ser o Deus da nação. Porque o que estava acontecendo? A nação estava cocheando entre 2 deuses. Eles não conseguiam se firmar no caminho do Senhor. E a palavra diz que o povo então vai, eles ficaram clamando desde a manhã até o meio-dia e Elias começou a zombar. Elias começou a dizer, olha, vai que o Deus de vocês está dormindo, vai que ele viajou. E quando chega o meio-dia, Elias zomba, Elias está falando, mas quando chega a hora, a palavra vai estar dizendo, então passou o meio-dia. Eles continuaram profetizando até a hora do sacrifício da tarde. Quando chega o sacrifício da tarde, Elias chama o povo para se aproximar. Elias conserta o altar. Elias manda derramar água sobre o altar uma vez, ele faz uma vala ao redor do altar. Derrama água uma vez, 2 vezes, 3ª vez ele pede para colocar água. Quando coloca todas as águas, Elias vai se colocar de frente do altar e ele vai fazer uma oração tão simples, ele vai dizer, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, para que esse povo saiba que tu és Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar a ti. Glória a Deus. E aí Deus responde, houve uma grande conversão e o Senhor faz coisas maravilhosas.
Sabe, queridos, Elias, acontece tudo isso, Elias vai e ele manda dizer para Acabe, Acabe, a chuva está vindo, Acabe vai comer, vai beber, Acabe para de se preocupar com isso, é hora de você comemorar. Mas sabe para onde Elias foi? A palavra de Deus diz que Elias foi para o Monte Carmelo. Tem momentos que um homem de Deus, uma mulher de Deus, você dá a palavra, você libera uma palavra, as pessoas já estão comemorando, mas você precisa continuar no Carmelo. Você precisa continuar olhando para o céu para ver se vai aparecer um sinal, aleluia. E ele continua e ele manda o servo ir e ver, até que chega um sinal tão pequenininho, o tamanho da mão de um homem. Você já imaginou num nível de guerra aí o tamanho da mão de um homem? Mas sabe o que Elias faz quando ele vê aquele sinal tão pequeno? Era tudo o que ele precisava. Ele fala, olha, vai lá e diz para Acabe, prepara o seu carro, prepara o carro que vai vir uma chuva tão grande, vai vir uma chuva torrencial. E a palavra de Deus vai dizendo que o Espírito do Senhor tomou Elias e Elias foi correndo na frente de Acabe por aproximadamente 30 quilômetros. A unção de Deus faz a diferença nas nossas vidas. Amados, vamos agora então para o último capítulo desse dia, que está em 1 de Coríntios, no versículo 5, e aqui está falando algo muito, muito, muito sério, porque o apóstolo Paulo vai estar falando sobre imoralidade dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele não vai assim dourar a pílula, minimizar. Não, é um escândalo grave, então vai ser tratado na altura. Ele vai demonstrar indignação porque estava acontecendo incesto dentro da igreja e as pessoas estavam tratando disso como se não fosse nada, como se não fosse uma coisa tão séria. E ele diz, as pessoas estavam até orgulhosas da sua condição espiritual. E o versículo 6, o apóstolo vai estar falando assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são. Ele está olhando, olha, vocês estão vivendo essa situação difícil, vocês estão passando por essa situação terrível e está achando que isso não é grave. Isso é muito grave. Se livre, porque vocês são bênção, vocês são massa sem fermento, é isso que ele está falando, para que seja massa nova. E ele vai dizer, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então vamos celebrar a festa, mas não no fermento velho, não na imoralidade, não nos velhos costumes, não deixar o velho homem tomar conta. Ele vai estar falando, eu preciso que vocês sejam pessoas santas, e ele vai dizer, vocês não devem se associar com pessoas imorais. Agora observe, não me refiro aos imorais do mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras, porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Agora presta atenção, mas agora eu estou escrevendo, vocês não devem se associar com qualquer um que dizendo-se irmão, que dizendo que está congregando, que está tudo bem, mas ele é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Ele vai estar dizendo, não, isso tem que ser tratado, isso não é normal, isso é uma doença, isso é um câncer no meio da igreja e precisa ser tratado. Lembra de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Lembra que nele, por ele, para ele, nós temos que ser verdadeiro, e todas as máscaras, todas as coisas que está oculta, ele é luz e diante dele não há trevas. E o apóstolo vem falar para a igreja, lembra, vocês são massa sem fermento, nós temos um Cordeiro. Queridos, que o Espírito Santo do Senhor, ele venha ministrar no meu coração e no seu, que possamos entender que nós somos essa massa sem fermento, que o Cordeiro de Deus vive em nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Graça e paz.